A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no 13º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai ler João 9, mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo, para que ele nos conduza durante a nossa leitura, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus ia passando, quando viu um cego, de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe, então, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde ele está? Ele respondeu: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Ele aplicou o barro nos meus olhos e eu fui lavar-me, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: Esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outras vezes chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: Que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse e não me escutastes, porque quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: Isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: Tu nascestes todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado quando o encontrou. Perguntou-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é?
Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, e é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: Eu creio, Senhor, e ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: Porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não tereis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho na sua Bíblia. Pessoal, agora eu vou ler as promessas, as ordens e o princípio eterno que eu encontrei na leitura de hoje, tá? Caso você encontre alguma outra promessa, alguma outra ordem, algum outro princípio eterno, comente aí no vídeo para a gente ir aprendendo juntos, tá bom? Em promessas. Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que eu consegui entender dessa promessa que Deus falou pra gente? Eu vim para este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam. Eu acho que aqui ele não está falando literalmente de visão, mas sim sobre Deus. Para quem não vê a Deus, para quem não enxerga a Deus, comece a ver. E os que já veem, que no caso eram os fariseus, que não seguiam aquilo que Deus queria, eles vão ficar cegos, mas não cegos literal, mas cegos da verdade, porque não creem em Jesus Cristo, tá? É assim que eu consegui interpretar essa parte. Caso você tenha alguma outra interpretação ou tenha entendido de alguma forma diferente, fala aí nos comentários para a gente ir sempre aprendendo juntos, tá? Tá no versículo 39. Agora eu vou para a ordem. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, o que eu entendo disso? Eu acho que ele não está falando de dia de forma igual a gente vê, nosso dia, nossa noite. Eu acho que ele está falando que é para a gente fazer as obras do Pai, a gente fazer aquilo que o Pai nos pede, não deixar para de noite, fazermos enquanto é dia, fazermos o mais rápido possível, fazermos enquanto ainda é possível, porque a noite há de vir. Entenderam? É assim que eu consegui interpretar essa parte da ordem, tá bom? E agora o princípio eterno. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, aquele que traz a mensagem da vida eterna e do reino dos céus. Então, ele é a luz do mundo, aquele que traz a vida eterna para aqueles que acreditam nele e o seguem. Pessoal, essas foram as promessas, ordens e princípio eterno que eu consegui encontrar na leitura de hoje. Caso você encontre alguma outra coisa, comente aí nos comentários, deixa aquele like para ajudar a gente, compartilha com as pessoas que você quer que também comecem a ler a Bíblia. Salve Maria, a paz de Jesus e tenha um ótimo dia.